E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um Little Drop, que pelo visto não vai ser tão little assim. Hoje eu fiz um Twitter sobre o assunto que a gente está tratando nesse Little Drop, não necessariamente no dia que o vídeo entra, porque vocês sabem que eu gravo antes, mas venho trazer mais um Little Drop para vocês, mais uma pequena gotinha, gravada com o celular, com o som do próprio celular, então aguentem a mão aí, pessoal, tá bom? Aguentem a mãozinha aí. Bom, a palavra de hoje que eu quero colocar para você está lá em Atos 10, verso 34. Vamos ler comigo, lembrando que eu vou ler na versão NVI. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vamos ver o 35 também. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o quê? Aquilo que é justo. Bom, o que isso daqui tem a ver? A gente tem que entender que na hermenêutica, principalmente na hermenêutica bíblica, a gente tem que pegar um texto e ler ele inteiro para a gente entender o contexto onde essa palavra está inserida. Então, qual o contexto aqui? Aqui a gente está falando sobre a questão do centurião. Primeiro, um anjo. Pedro tem uma visão sobre animais limpos e imundos, lembra? Por causa do centurião. Então, a gente tem um anjo aparece a Cornélio, em Atos 10, 1 a 8. Aí, Pedro tem uma visão no telhado, Atos 10, 9 a 23. E Pedro prega na casa de Cornélio, que é Atos 10, 23 a 48. A gente tem esse ponto. Então, o que se trata aqui é Deus agindo da sua grandeza, Deus utilizando as suas maravilhas. Para quê? Deus utilizando a sua forma de ensino para a gente, que culmina com essa parte aqui que Pedro está no verso 34, entendeu? Que culmina com essa palavra aqui, com esse discurso que ele fez, com a pregação que ele colocou lá na casa de Cornélio. Então vamos entender do que se trata aqui. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o quê? Faz o que é justo. Olha só que coisa maravilhosa. Essa é a primeira vez que Pedro se dirige a uma plateia o quê? A uma plateia gentia. A uma plateia que não é judeu, pessoal. Como representante da igreja cristã, ele está plenamente consciente da singularidade da situação que ele está vivendo. Ele dá conta da importância da visão que ele teve em Jope e sabe que está cumprindo o quê? A vontade de Deus, a vontade do Senhor. Ele está consciente de quem deu aquela visão para ele, a visão dos animais imundos, onde nós não devemos amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. Ele tem consciência que isso é uma palavra que veio do próprio Deus. Isso é um ponto muito importante. Eu verdadeiramente entendo que Deus não mostra favoritismo. Esse ponto que a gente vai estudar. Os judeus, nos dias de Pedro, viviam pela doutrina de que Deus fizera uma aliança com Abraão e seus descendentes sanguíneos, e que eles eram seu povo escolhido. Eles desprezavam os gentios, porque, segundo os judeus, Deus rejeitara os gentios e retivera deles as suas bênçãos. Olha só. Os judeus eram exclusivistas. Eles entendiam o quê? Que Deus era o Deus de Abraão, Deus para aqueles da linhagem de Abraão, Deus era aquele apenas para os judeus. Deus era o Deus dos judeus. E só. Você pode ver isso nas restrições, né? Se você não estuda mais a fundo o contexto da época, você pode olhar a questão do templo, onde tinha um local preparado para as mulheres, existia o pátio chamado Pátio dos Gentios, e daquela parte apenas os judeus poderiam avançar dentro do templo. Olha que coisa especialíssima, que coisa maravilhosa, né? Então, os judeus, não, o Deus é o meu Deus, você, não, tu é gentil, você é grego, não, brasileiro, vou até segurar minha carteira, porque esse jeitinho brasileiro aí, imagina que Deus quer graça com vocês. Basicamente é isso, é assim que os judeus pensavam e muitos judeus pensam nisso hoje. Mas os judeus sabiam também que Deus havia dito a Abraão que nele todas as nações da terra seriam benditas. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que me abençoarem, amaldiçoarei os que me amaldiçoarem, e por meio de você
todos os povos da terra serão abençoados. Aí a gente vê em Gênesis 18, também fala: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão o quê? Abençoadas. Olha aqui, através de Abraão. Olha que maravilha o que a gente está vendo aqui em Gênesis 22:18, ó. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aí a gente vai para 26:4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. O que acontece? Isso daqui, pessoal, é a ótica daquele que só pega para si não aquilo que ele vê ser bíblico, não apenas aquilo que ele vê ser de acordo com a parte de Deus. Por quê? Porque nós vamos à igreja ouvir uma pregação, ou um irmão vem nos ensinar a respeito da palavra, nós temos que ser como quem? Como os bereanos. A gente tem que ir lá e, fulano falou isso? Bíblia. Vamos estudar, vamos ver se a Bíblia trata disso dessa forma. A gente tem que tirar a prova na Bíblia, então nós temos que reter aquilo que é bíblico. Nesse caso, a gente vê uma outra forma de retenção. A gente vê a retenção apenas daquilo que se quer ouvir. Bom, eu sou filho de Abraão, eu sou especial, então Deus é só para mim. Você não, brasileiro, cai fora, pelo amor de Deus, nossa, Deus me livre, brasileiro. Tá? Como se, né? Eu tô fazendo uma modernização da coisa. Eles nem sabiam que brasileiro existia, né? Então, eles pegavam a parte que lhes interessava, que falava que eles eram grandes, que eles eram poderosos, que eles eram fortes, que eles eram melhores do que os outros. E esqueceram do que Deus colocou lá em Gênesis, que é o quê? Que Deus disse a Abraão que nele, que em Deus, todas as nações da terra seriam o quê? Benditas. Esquecem desse ponto. Aí a gente cai nos irmãos exclusivistas, onde só a denominação dele está correta, onde só ele está certo, onde aquele que ele se acha sem pecado, como lembram-se da passagem do publicano e o fariseu orando? Enquanto o publicano ia lá na frente, falava o quanto ele era grande, discursava como ele dava o dízimo. O que acontecia com o publicano? Ele batia no peito e falava: eu sou o Zé Ruela dos Zé Ruelas. Eu não mereço o Senhor comigo. Olha que coisa maravilhosa. Quando na realidade o judeu olhava: não, ele é um publicano, ele é um ladrão, eu sou. Então vocês estão percebendo a questão? Vocês estão percebendo a situação? Então eles retiveram apenas aquilo que eles queriam. Então, Pedro tinha consciência disso também. Assim, então, os crentes de todas as nações iriam reivindicar Abraão como seu pai espiritual. É interessante que Pedro, no sermão que ele fez no Pórtico de Salomão, citou as palavras que Deus falara a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E, Atos 3:25, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Mas nesse momento, Pedro não havia ainda compreendido a profundidade dessa declaração divina. Agora, ele vê o cumprimento da palavra de Deus a Abraão. O centurião romano, os membros de sua casa e todos os seus convidados, parentes e amigos receberam o quê? A bênção de Deus. Foram batizados e receberam a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Pedro apela para a Escritura, enquanto diz que Deus não demonstra favoritismo. É isso que ele quer colocar. Por exemplo, Moisés diz aos israelitas no deserto: porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus poderoso e tremendo, que não demonstra parcialidade alguma, nem aceita suborno. Isso a gente vê em Deuteronômio 10:17. Deus não olha para a aparência exterior da pessoa, nacionalidade, riqueza, posição social e as realizações que ele fez. Nós sabemos que a salvação não é por mérito, não é pelo nosso mérito nem escolha. Olha só, pessoal. Então, à luz dos ensinamentos dados nessa visão, Pedro põe de lado o seu preconceito contra gentios e, como ele declara, aceita verdadeiramente a doutrina do quê? Da imparcialidade de Deus. Ou seja, ele era judeu,
Nada mais palatável do que ele dá uma de gostoso, pessoal. Nada mais palatável do que ele querer ser superior. Nada mais importante, nada mais fácil para ele fazer. Mas não, ele entendeu a doutrina da imparcialidade de Deus. Deus é o Deus do Raul e é o Deus do Zezinho. Deus vai tratar conosco de acordo com a sua palavra. E a nossa posição é ser como Pedro, que olhou para aquela visão: não torne impuro aquilo que eu purifiquei, não torne sujo aquilo que eu limpei. E nós vivemos tornando sujo o que está lá fora. Aquele que está lá fora, em vez de pregarmos a palavra para ele, nós apontamos apenas o pecado dele e colocamos ele como seres de segunda classe. Hitler fez isso. Os progressistas estão fazendo isso quando aprovam aborto. Trataram crianças como seres de segunda classe que podem ser assassinados no ventre dos pais. Nós temos a nossa forma de nos colocarmos como superiores, porque o ser humano ele tem a necessidade de ser reconhecido e ser colocado acima do semelhante. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para viver o quê? A doutrina da imparcialidade do Senhor. Nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que não querem o trabalho de pregar o evangelho colocam que essa palavra foi dada apenas para os apóstolos e não para nós. Ou seja, Deus quer que a igreja dele cresça, então Deus que vai trabalhar. Só que esquecem que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor. E é isso. Primeiro, pessoal, vamos parar de achar que porque nós somos crentes, nós somos seres humanos de primeira qualidade. Vamos parar de ficar ouvindo que nós somos a menininha dos olhos e que nós temos o poder de condenar o irmão pelo pecado. Nossa função é anunciar, pregar e administrar as coisas do Senhor nessa terra. E não mandar, desmandar e nos colocarmos como o quê? Como grandiosos, como ungidos, como poderosos crentes, como super crentes, como reis, detonando aqueles que são seus súditos. Amém? Então vamos deixar de julgar, vamos deixar de atacar e vamos pregar a palavra para as pessoas. Vamos fazer a nossa parte. Vamos cumprir o ID e pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor falou para nós. E aqui, para finalizar, o verso 35 diz: mas de todas as nações, aceita aquele que o teme e faz o que é justo. O Senhor vai aceitar dentro de todas as nações aquele que ele escolheu, aquele que ele restaurou e passou a dar os frutos que ele preparou para a gente, aqueles que ele salvou. Então, a nossa função, pessoal, não é obrigar ninguém a seguir o nosso caminho, não é obrigar ninguém a seguir os nossos padrões morais, não é obrigar ninguém a fazer aquilo que a gente quer, muito menos achar que nós somos superiores a quem quer que seja. A nossa função é entender que nós somos um lixo, nós somos vermezinhos de Jacó e nós devemos pregar a palavra de Deus a toda criatura. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.